Boa noite, irmãos, a graça e a paz, amém? Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite, sentindo a presença de Deus? Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Amém. Você na sua casa, que Deus te abençoe também. Você abre o teu coração para a palavra do Senhor. Abra suas Bíblias em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 28. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 21 até o 28, a partir do versículo 21. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 21. Amém? Capítulo 1, versículo 21 até o versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Judéia. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, fale conosco nessa noite, através da Tua palavra, Senhor. Que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito que habita em mim, Deus, e que ela venha alcançar, encontrar, Pai, um campo fértil, corações dispostos, Senhor, a ouvir a Tua palavra, e que venha haver transformação em nossas vidas, em nossa mente e no nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós estamos aqui no Evangelho de Marcos, e o Evangelho de Marcos, ele traz uma notícia. A notícia do Evangelho de Marcos é a notícia que o rei chegou, é a notícia que o rei que representa Israel, que o rei que é esperado, que o rei que é profetizado, esse rei que é esperado, esse rei que é servo, esse rei que é pastor, ele chegou. E a notícia, meus amados, a mensagem desse rei que é Jesus, a mensagem central desse evangelho é apenas uma: o reino chegou, o tempo é chegado, se arrependam. E aqui, meus amados, a resposta para quem ouve a mensagem desse rei, para quem aceita esse reino, para quem recebe o rei, é só uma: arrependimento e fé. Então o Evangelho de Marcos, ele traz essa mensagem. Ele traz a mensagem de um rei que chegou, de um reino que está estabelecido, de um reino que vem para buscar uma resposta daqueles que fazem parte desse reino: arrependimento e fé. E aqueles que se arrependem e entendem então a obra do rei, entende o reino que agora faz parte, essas pessoas, elas começam a reconhecer suas falhas, elas começam a reconhecer os seus erros, e elas começam a se render a esse Senhor, a se render a esse reino que é estabelecido. Uma pessoa que entende a mensagem do rei, que entende a mensagem desse reino, e que é chamado agora a viver esse reino, essa pessoa agora ela se rende a ele, e essa pessoa agora ela se torna pescador de homens. Esse reino, ele chegou, esse reino, ele veio, e é esse reino que nós devemos seguir. Essa é a mensagem central do Evangelho de Marcos, é a mensagem de um rei que veio estabelecer um reino, trazendo arrependimento para aqueles que entendem essa mensagem,
e agora começam a seguir a esse rei. Essa é a mensagem central do Evangelho de Marcos. E aqui nessa passagem, entendendo qual é a mensagem do Evangelho de Marcos, nós vamos ver hoje como esse rei e como esse reino funciona. Nós vamos começar a entender como esse rei que veio para estabelecer esse reino, como que ele funciona e como que esse reino funciona. Aqui, meus irmãos, se nós olharmos bem a passagem de Marcos, capítulo 1, do versículo 21 até o versículo 39, nós vamos ver que essa passagem, ela relata um dia com Jesus. Se nós começarmos a olhar, é como se nós estivéssemos andando um dia inteiro, vendo Jesus, o rei, trabalhando no reinado dele. Trabalhando, é um dia de trabalho com Jesus. É um dia de a gente seguir Jesus, vendo o que ele faz durante um dia. Se nós olharmos no versículo 21, nós vamos ver que Jesus chega a uma sinagoga e começa a ensinar. No versículo 26, nós vamos ver que ele expulsa um demônio. No versículo 29, nós vamos ver que ele vai à casa da sogra de Pedro e cura ela. No versículo 32, nós vamos ver que no final da tarde, Jesus, ele cura enfermos. No versículo 35, nós vamos ver que Jesus, ele acorda de madrugada para orar. Então, quando nós olhamos essa passagem, é como se nós estivéssemos de fora, olhando o rei, fazendo um dia de trabalho no seu reino aqui na terra. Hoje, meus amados, nós vamos ver apenas metade desse dia. E quem sabe, num próximo domingo que eu pregar, a gente vê a segunda metade. Hoje nós vamos ver apenas Jesus na sua parte da manhã. Como que esse rei se comporta no reino que ele estabeleceu. Mas uma coisa é certa, quando nós olhamos para Jesus, em um dia de trabalho no seu reino, nós temos muito a aprender sobre ele. Nós temos muito a aprender sobre como esse rei, que estabeleceu um reino, ele começa a viver a sua vida, e nos dá muitos ensinamentos de como viver essa vida, no reino que agora nós fazemos parte. E aqui, meus amados, se nós olharmos, Jesus, o que ele faz num dia? Jesus, ele ensina, Jesus, ele expulsa demônios, Jesus, ele cura, mas principalmente, Jesus, ele levanta grandes questionamentos. As pessoas que olham o rei, trabalhando no seu reino, começam a se perguntar, quem é esse? O que está acontecendo? O que ele está fazendo? E o texto mostra, meus irmãos, que muitos ficam admirados. Quem é esse? Quem é esse rei? Quem é esse que está fazendo essas coisas? Então a primeira pergunta que nós fazemos, quem é esse rei que agora estabeleceu um reino? O versículo 1 do capítulo 1 responde, o versículo 1 diz que o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nós temos a resposta, meus amados, esse rei, ele é o Filho de Deus. Esse rei, ele é o Filho de Deus que agora veio cumprir o seu reinado no meio dos homens. Meus irmãos, o Filho de Deus, ele revela a sua identidade aqui no Evangelho de Marcos, mas ele revela a sua identidade fazendo feitos extraordinários. E é aqui, no versículo 21, então, que Jesus, ele começa a se revelar. Que Jesus, ele começa a revelar o seu reino. E aqui o versículo 21 começa falando que entraram ele em Cafarnaum. Por que, meus amados? Cafarnaum é o lugar onde Jesus começa a revelar o seu reino. Cafarnaum é um grande centro. Cafarnaum é um lugar de grandes atividades econômicas. A pesca ali é a atividade econômica mais forte daquele lugar. Pedro e André são de Cafarnaum, e Cristo estabelece esse lugar
como centro do seu ministério. Por quê? Porque Cafarnaum é um lugar próspero. E aqui, meus amados, que Cristo estabelece o seu ministério. E o texto fala que ele chega em Cafarnaum logo no sábado. Ele entra numa sinagoga. Nesse local, meus amados, que é um grande centro, ali existia então várias sinagogas. E Jesus chega a uma sinagoga. O que era uma sinagoga, meus amados? É um lugar onde os leigos falavam. Então, sempre ali em Cafarnaum, existia a reunião na sinagoga. E como que era essa reunião? Eles chegavam para a reunião na sinagoga, e a liturgia daquela reunião era assim: eles oravam, depois eles liam a leitura da Torá, que é a lei do Senhor, depois eles liam a leitura dos profetas, depois eles liam a leitura do Targum, que é o quê? Que é a tradução para o aramaico. Depois vinha um momento da exposição da palavra, depois tinha a oração e a bênção final. E meus amados, era um lugar então para o estudo da palavra. E às vezes um mestre chegava e ele então era convidado a ler todos esses ensinamentos e a explicar. E nesse dia, o mestre então é revelado dentro de uma sinagoga. O mestre dos mestres, ele chega então para se revelar. O mestre agora, ele chega para ler, explicar e se revelar e revelar o reino dele. Mas, meus irmãos, algo importante que nós temos que entender é que Cafarnaum é tão importante no Evangelho de Jesus, que Jesus chega a falar que Cafarnaum vai ter que prestar conta, porque ele chega a falar que Cafarnaum testemunhou grandes feitos do Senhor. Ou seja, meus amados, o que Jesus está falando? Ele está falando que Cafarnaum, ele testemunhou grandes feitos, mas Cafarnaum, ele não se rendeu definitivamente ao Senhor. E aí, meus irmãos, nós temos que entender isso. É importante entender, porque, sabe por quê? Porque eles se admiravam com Jesus, mesmo eles não se rendendo ao Senhor. O texto fala que eles se admiravam com a obra de Jesus. Meus amados, por que é importante a gente entender isso? Porque admiração nem sempre quer dizer fé. Admiração nem sempre quer dizer compromisso. Admiração nem sempre quer dizer conexão verdadeira com Jesus. A gente, meus amados, pode até testemunhar grandes coisas, mas isso não quer dizer tudo. A gente, meus amados, pode ver grandes coisas. Tem muita gente que acha que se um grande milagre acontecer, se Deus fizer algo grandioso, as pessoas vão se render a Ele. Muitas pessoas à nossa volta, que nós conhecemos, viram grandes milagres, viram grandes coisas, mas não se renderam ao Senhor. Por quê? Porque a gente se ilude. A gente se ilude achando que testemunhar grandes coisas implica necessariamente em fé. Porém, meus amados, nós sabemos que Deus, muitas vezes, Ele quer trazer alguém através de grandes feitos. Então, quando nós começamos a pensar sobre isso, nós não podemos colocar nos grandes feitos, nos milagres, nas curas, na expulsão de demônios, um peso que Ele não tem. Contudo, meus amados, nós não podemos diminuir isso. Sabe por quê? Porque também os grandes feitos, eles fazem parte e acompanham o Evangelho. Então, nós temos que entender que o anúncio do Evangelho, a proclamação do Evangelho e os grandes feitos, eles andam juntos. Nós não precisamos escolher entre o anúncio ou grandes feitos. Nós vamos ver isso mais aqui na frente no texto. Por quê? Porque tem igreja que só se preocupa com o anúncio e deixa os grandes feitos de Cristo de lado. Já tem igrejas que só focam nos grandes feitos, nos milagres, nas curas, nas manifestações, mas deixam o anúncio do Evangelho de lado. Mas aqui, meus amados, nós começamos a ver que os grandes feitos, eles andam juntos. A pregação, ela anda junto com o Evangelho. E aí, o versículo 22 falam que eles maravilharam-se. Algumas versões, todos ficaram maravilhados. Meus irmãos, quando nós vemos eles maravilhados nesse texto, nós começamos a entender uma coisa. Nós começamos a entender que não tem como você ter contato com Jesus e de alguma maneira você não ser atingido por Ele. Irmãos,
não tem como a gente ter contato com Jesus e de alguma maneira a gente não ser atingido por Ele. Se Jesus ele entrasse aqui agora e Ele assumisse esse púlpito, meus amados, seria impossível eu e você ficarmos indiferentes a Ele. De alguma forma, Jesus ele ia gerar algum tipo de reação em você. Mas, meus irmãos, essa reação não necessariamente quer dizer fé. Essa reação não necessariamente quer dizer compromisso. Essa reação não necessariamente quer dizer entrega. Então, meus amados, ficar maravilhado com a obra de Cristo e ficar admirado com a obra de Cristo não necessariamente quer dizer fé. Não necessariamente quer dizer compromisso com Ele. E o texto fala que Jesus, eles ficaram maravilhados com a sua doutrina, por quê? Porque Jesus ensinava com autoridade. Aqui está mostrando que Jesus ele ensinava com autoridade. Nós sabemos, meus irmãos, que Jesus ele tem autoridade sobre os demônios. Nós sabemos que Jesus tem autoridade no ensino. Nós sabemos que Jesus tem autoridade no templo. Nós sabemos que Ele passa essa autoridade para os seus discípulos. Só que a autoridade aqui, que eles estão admirados com Jesus, é a autoridade que é comparada com os mestres da lei. Porque Ele fala, olha, eles ensinavam com autoridade, como tendo autoridade não como os escribas, não como os mestres da lei. Meus irmãos, qual é a diferença da autoridade do ensino de Jesus para a autoridade dos mestres da lei? Os mestres da lei ensinavam assim, eles ensinavam citando tradições. Então toda vez que eles abriam os ensinos ali na sinagoga, eles então falavam, olha, eu ensino segundo fulano, eu ensino segundo ciclano, eu ensino segundo aquilo que eu ouvi. Mas Jesus, meus amados, Jesus não está ancorado em nenhum outro mestre. Lembra no domingo passado, quem esteve aqui de manhã, que eu falei, o Sermão do Monte? Jesus, meus amados, no Sermão do Monte ele vai corrigindo, ele fala, olha, vocês ouviram isso, eu porém vos digo. Ou seja, Jesus está falando, quem tem autoridade sou eu, quem está falando sou eu. É por isso que eles ficam admirados, meus amados. Eles ficam admirados porque Jesus aqui, quando Ele ensina, Ele não está ancorado em nenhum mestre, Ele não está ancorado em nada lá atrás, mas agora Ele está ancorado na própria verdade. Ele está ancorado no próprio reino dele, meus amados. Sabe por quê? Porque Ele é a própria fonte. Jesus, meus amados, Ele é a própria palavra de Deus feito carne. Jesus, meus irmãos, Ele é a própria verdade. Meus irmãos, Ele não citava os pais, Ele citava o Pai. Ele não falava como rabino, mas Ele falava como filho, meus irmãos. É por isso que eles se admiravam. Sabe por quê? Porque o ensinamento de Jesus é um ensinamento que gera fonte de vida, é um ensinamento que gera mudança, é um ensinamento que gera transformação, é um ensinamento que traz a verdade, é um ensinamento que traz a mudança de toda uma humanidade. É um ensinamento que vem revestido do poder e da glória dele, que vem revestido da presença dele, que vem revestido de toda a autoridade dos céus sobre ele. E meus irmãos, quando nós começamos a olhar esse contexto que Jesus entra aqui em Cafarnaum, nós vamos ver que os rabinos acabaram transformando o evangelho, a religião judaica, num grande e pesado legalismo. Nós vamos ver que em vez dos rabinos orientar as pessoas na verdade, eles levavam as pessoas para fora da verdade. Em vez de eles libertarem as pessoas, eles colocavam, meus irmãos, um fardo pesado sobre as costas das pessoas. Os rabinos, aqui, eles demonizaram a religião. E meus irmãos, em nome da religião, o que eles faziam? Os rabinos, em nome da religião, eles usavam a religião para oprimir as pessoas. Quando nós olhamos para os nossos dias, não é diferente. Quantos líderes
que têm usado a religião para oprimir as pessoas? Quantos líderes que têm usado os ensinamentos para controlar a vida das pessoas? Quantos líderes que têm usado a teologia para começar a controlar a vida das pessoas? Meus irmãos, por isso que eu tenho falado aqui nesse tempo, desde quando eu voltei, que o Evangelho não é um conjunto de regras. O Evangelho é uma mudança de natureza, é entender por que nós estamos fazendo, é entender por que eu oro, é entender por que eu jejuo, é entender por que eu vivo agora fazendo as coisas espirituais, meus amados. É entender que se eu oro, se eu jejuo, se eu suplico ao Senhor, é porque eu vivo uma vida com Ele, é porque Ele me atraiu através da fonte de vida que jorra sobre Ele, meus irmãos. Então o Evangelho, meus amados, ele não pode ser um conjunto de regras, porque quando ele vira um conjunto de regras, nós acabamos, em vez de libertar as pessoas, nós começamos a escravizar as pessoas dentro daquilo que eu penso, dentro daquilo que eu não concordo, dentro daquilo que eu quero que as pessoas façam para mim. Aí entra a super-honra, entra a paternidade de uma forma não bíblica. Então, meus amados, nós temos que ver que os rabinos, eles faziam isso. Meus irmãos, o Evangelho não é escravidão, o Evangelho é a liberdade do pecado, é a liberdade da escravidão, é a liberdade da condenação, meus amados. É por isso que nós não podemos ficar parados dentro de um conjunto de regras, é por isso que a gente não pode ficar parado dentro de uma tradição, é por isso que nós não podemos ficar parados, meus amados, dentro apenas de uma estrutura e achando que essa estrutura é a estrutura que leva ao céu. O que leva ao céu é a palavra do pão da vida, é a obra de restauração dele, meus amados. É por isso que a igreja, ela precisa avançar. É por isso que a igreja, ela precisa ser relevante. É por isso que a igreja, ela tem que ensinar a verdadeira palavra, meus amados. E aqui, Jesus, ele está trazendo a autoridade do ensino dele, ou seja, a autoridade da palavra. É por isso, meus amados, que a igreja, ela precisa se preocupar com a pregação do Evangelho e a forma de pregar o Evangelho. Nós falamos aqui, foi falado aqui das crianças, cada vez mais está difícil de educar nossos filhos, cada vez mais tudo vem contra eles, cada vez mais eles estão sendo mais oprimidos em muitas coisas, meus amados. E onde que a igreja entra? A igreja entra trazendo a verdadeira mensagem do Evangelho para as nossas crianças. Então, meus amados, todo dia que eu estou aqui, eu olho ali para aquele galpão do outro lado da rua, aquela porta, eu falo, caramba, em nome de Jesus, isso tem que ser nosso, porque nós temos que ter uma igreja kids, nós temos que estar apresentando o Evangelho para as nossas crianças, nós temos que trazer as crianças da comunidade para dentro da igreja, nós temos que pregar o verdadeiro Evangelho para as nossas crianças, porque é o Evangelho que traz transformação. E uma igreja que se levanta, ela entende, meus amados, que a religião não é para viver uma estrutura, não é para oprimir as pessoas, mas é para trazer libertação através do ensino, através da palavra. É por isso, meus amados, que a igreja, ela tem que estar na rede social, você na sua casa, você tem que receber essa mensagem. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a igreja, ela precisa estar comunicando a verdadeira mensagem, o verdadeiro Evangelho, o verdadeiro ensino, o ensino que jorra palavras de vida. Meus irmãos, a igreja, ela precisa pode ter uma agência para comunicar cada vez mais o Evangelho, meus amados. Eu sonho que essa comunicação venha através dos louvores. Hoje as pessoas fazem muitas teologias através de louvores. Meus irmãos, eu vejo um tempo do nosso ministério de louvor compondo canções, jogando nas redes sociais bíblicas que trazem transformação para as pessoas pegarem e adorar a Deus de verdade. Nós podemos chegar nesse lugar, a igreja pode se levantar em todas as áreas para chegar nesse lugar de trazer o verdadeiro ensino do Evangelho para a glória de Deus. Meus irmãos, quando nós entendemos que essa mensagem, esse ensino, ele gera fonte de vida, nós, por exemplo, não ficamos inertes sobre o que aconteceu ontem na nossa cidade.
Nós não ficamos assim, não, na minha casa está tudo bem, na minha família está tudo bem, aqui não encheu de água, aqui eu não perdi nada. Meus irmãos, quando o Evangelho, ele nos atinge, quando esse ensinamento, ele nos atinge, meus amados, nós queremos como igreja abençoar as pessoas, resgatar pessoas, nos unir em prol de pessoas. Nós não começamos mais a viver a nossa vida, mas nós começamos a viver a vida de Cristo em nossas vidas. Nós começamos a nos doar por pessoas, nós começamos a querer abençoar pessoas, a ajudar pessoas, a resgatar pessoas. A igreja é muito mais do que uma estrutura eclesiástica, é muito mais do que uma estrutura de concreto. A igreja é um organismo vivo de Deus, que ela vive, é levantada para abençoar a cidade, abençoar vidas, através da verdadeira mensagem do ensino de Deus, para que vidas sejam resgatadas para a glória de Deus. Jesus, meus irmãos, ele revela que ele tem autoridade para ensinar, sabe por quê? Porque ele é a verdade. E o que Jesus aqui ensinava, meus amados? O versículo 15 do capítulo 1 responde. O versículo 15 fala, e dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Irmãos, Jesus está ensinando que o tempo é chegado, Jesus está ensinando que o reino de Deus está estabelecido, é hora de se arrepender. Jesus, meus amados, ele não vem com uma mensagem pelo ego, que você vai vir para cá, e tudo vai acontecer de bom na sua vida, que você vai ganhar as melhores coisas, que você vai realizar os seus sonhos. Não, ele não vem com uma mensagem de um pregador falando, meu lindo, ai meu maravilhoso. Meus irmãos, Jesus, ele vem falando, se arrependam, porque o reino está próximo, e eu sou o rei que está direcionando esse reino, e te chamando para viver esse reino. Irmãos, aqui eu falei que esse texto é como se a gente estivesse vendo Jesus um dia trabalhando. Eu sei que não é isso que o texto está dizendo, mas quando eu estava preparando, eu fiquei imaginando. O Evangelho de João tem as maiores citações que Jesus faz a respeito dele. Imagina, meus amados, a gente olhando Jesus num dia de trabalho. Imagina a gente junto com a multidão, e a gente sentado, ou numa grama, ou no monte, ou numa pedra, e Jesus aqui, falando. Imagina a gente o dia inteiro ouvindo Jesus falando assim, eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Meus irmãos, não tem como a gente não ficar admirado com a sua mensagem. Mas, meus amados, mais uma vez, só a admiração não traz transformação. Quando nós ouvirmos essa mensagem, que Ele é o pão da vida, meus amados, essa pregação, ela deve vir trazer transformação. É por isso que nós temos que abrir o nosso coração, porque às vezes a gente está ouvindo tudo isso, só como admiração, mas a admiração não gera fé em ninguém. O reino está estabelecido, nós somos chamados para viver nesse rei. Mas, irmãos, como eu falei, a pregação do Evangelho, ela deve acompanhar os grandes feitos do Senhor. Nós vamos ver que o que vai acontecer quando Ele ensinava. Do versículo 23 ao 27, vamos ler, diz assim, estava na sinagoga deles um homem, com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo, que temos contigo, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos? Bem, sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus dizendo, cala-te e sai dele. E então o espírito imundo, agitando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si, dizendo, que é isto? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Meus amados, sobre espíritos imundos, nós temos que entender algo aqui nessa noite. São poucos textos, tanto no Antigo Testamento,
como no Novo Testamento, quase nada que fala sobre isso. No Novo Testamento, nós encontramos algumas passagens, como no capítulo 5 aqui de Marcos mesmo, que é um endemoniado gadareno, em alguns lugares no livro de Atos, algumas passagens em Efésios e Apocalipse. Mas, meus irmãos, o material para espíritos imundos, ele é muito pouco para a gente construir algum tipo de teologia. Então, quando a gente fala a respeito desse assunto, nós devemos ter cuidado. Sabe por quê? Porque aqui, o que o texto quer dizer? O texto aqui está falando que há um homem possesso dentro da sinagoga. E o objetivo de Marcos aqui, quando há um homem possesso, não é, meus irmãos, gerar medo. Muito pelo contrário. O objetivo de Marcos aqui é mostrar o poder de Cristo em relação àqueles seres. É como que aqueles seres perto de Jesus não fossem nada, não tivesse poder nenhum. Então, meus amados, quando o assunto é demônio, nunca o assunto deve ser para gerar medo entre as pessoas. E é por isso que a gente tem que ter cuidado, sabe com o quê? Com pessoas e com pregadores que trazem esse assunto para gerar medo em você. Sabe por quê? Porque esses pregadores e pessoas que tudo endemonizam e tudo traz esse assunto para gerar medo em você, geralmente esses pregadores, eles trazem esse assunto com medo para as pessoas, para controlar a vida das pessoas pelo medo. Sabe por quê? Porque quando ele traz esse assunto, trazendo uma visão de medo, geralmente são eles que são a solução do problema. Geralmente é a campanha da igreja, dele, que vai ser a solução do problema. Geralmente é a oração dele que é mais forte e que liberta. Então, a ideia do texto aqui, quando fala de demônios ou espíritos imundos, não é gerar medo. Sabe por quê, meus amados? Tem pessoas que ficam doentes por conta disso. Tem pessoas que eles, por conta de viverem tantos traumas assim, e tanta pressão desse evangelho controlador, desse evangelho que vem para oprimir as pessoas através do medo, as pessoas criam traumas. Eu recebi pessoas no meu pastorado em Capitão Poço, cheio de traumas por conta desse evangelho do medo, desse evangelho controlador, pessoas que não conseguiam mais dormir, pessoas que não conseguiam mais caminhar, pessoas que não conseguiam mais viver uma vida com a sua família, pegaram o burnout ministerial, pegaram o síndrome do pânico, pegaram depressão. Por quê? Porque viviam no evangelho controlador, no evangelho à base do medo. Isso não pode, você tem que ser assim, você não pode ser assim, o demônio vai vir sobre você, ele vai te perseguir, ele vai acabar com a sua vida, o devorador está aí para acabar com você. Então, meus amados, quando nós olhamos para um texto desse, o que tem que falar é o texto, não os nossos traumas. E às vezes, a gente coloca sempre os nossos traumas à frente da mensagem de Cristo. Mas, meus irmãos, em nenhum momento aqui Marcos, ele quer gerar temor em nós. Tem gente que coloca tudo na conta do diabo, já viram? Aquela pessoa não, aconteceu alguma coisa, o diabo está furioso, o pneu do carro furou, não, porque o diabo que furou o pneu do carro, não sei o que, o diabo. Meus amados, eu estou parecendo até advogado do diabo, não é que eu sou advogado do diabo, mas preste atenção numa coisa, você que é filho de Deus, o diabo não pode, meus irmãos, piorar você. Sabe por quê? Porque o seu grande problema não é um demônio, é o diabo, mas às vezes é você, é o seu coração, sabe? E às vezes a gente fica colocando tudo na conta do diabo. Mais uma vez, o diabo, ele não pode piorar você se você é filho de Deus. Então, meus irmãos, o grande problema às vezes não é o diabo, é você, é o que está no seu coração, é o que está na sua mente. E aí, meus irmãos, nós vamos ver que aqui Jesus vem para o embate, porque no versículo 24, aquele demônio, ele chega para Jesus e fala: que temos contigo? Aqui, meus irmãos, ele não está falando assim, com medo, Senhor, o que tem contigo? Você vem me destruir? Mas aqui, meus amados, ele está indo para o embate, ele está falando, o que eu tenho contigo? Como que ele fala aqui? O que eu tenho contigo? Você vem me destruir? Ou seja, em outras palavras, ele está falando, Jesus, sai daqui, porque isso aqui não é da sua conta, sai da frente, vai embora e me deixa em paz. Meus amados, aqui ele está afrontando Jesus, aqui ele está vindo para o embate com Jesus, você vem me destruir, né? Mas aí, meus amados, ele mesmo assim, ele fala, olha, você vem me destruir. Por que ele fala isso? Porque ele sabe que Jesus é o Santo de Deus,
E o que Jesus fala para ele no 25, olha, cala-te e sai dele. Irmãos, quando Jesus faz isso, a ênfase aqui do texto não é como os demônios operam. A ênfase aqui do texto não é o que eles falam. A ênfase aqui do texto não é qual o nome do demônio, não é fazer uma entrevista com o demônio, meus amados, mas a ênfase aqui é o quê? Ele fala e eles se calam sem um mínimo de poder, ou seja, ele fala, ele tem autoridade, ele tem poder, meus amados. Então, meus irmãos, aqui a ênfase é o poder de Deus, é o poder de Jesus sobre esses demônios. Ele traz o ensinamento da verdade. Quando os demônios se levantam, ele demonstra a autoridade dele no reino. Ele é o rei da autoridade, ele tem autoridade sobre todas as coisas, ele tem autoridade sobre o mundo, o governo está nas mãos dele, ele tem toda a autoridade, meus amados. É por isso que a gente não pode olhar e falar, rapaz, como eu tenho medo de demônio. Já viu aquelas pessoas, poxa, tem por ser endemoniada, pô, vamos ali comigo ali, Bertinho. Falei, eu, tá doido, vou nada. Irmãos, quem está com a gente tem a autoridade. Ele que tem todo o poder nos céus e na terra, meus amados. Ele, Jesus, apenas com uma palavra, ele resolve tudo. Com uma palavra, ele determina tudo, porque a palavra é dele, o poder é dele e a glória é dele. Nós fazemos parte desse reino. O versículo 27, meus irmãos, fala assim, quando Jesus ele expulsa o demônio, o versículo 27 fala, e todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Quando eles veem a autoridade de Jesus, meus amados, a pergunta que eles fazem é, o que é isto? Sabe o que é isto? É o reino. O que é isto? É o rei. O que é isto? É o rei que está operando. O que é isto, meus amados? É o rei que está trazendo libertação para o povo. O que é isto, meus amados? É o rei manifestando o seu poder. O que é isto? É o rei manifestando a sua autoridade. O que é isso? É o rei fazendo maravilhas. O que é isso? É o rei que chegou e estabeleceu o seu reino. Para as nossas vidas, meus amados, de forma prática, o que é isto? Mas você não é o fulano que fazia isso, você não é o ciclano que fazia aquilo, você não mentia, você não roubava, você não enganava as pessoas, você brigava com todo mundo, o teu temperamento era forte, você não aceitava ninguém. O que é isto? É o rei que está presente na minha vida, é o reino que eu faço parte. Poxa, mas falaram contra você, fizeram mal para você, falaram mal de você, você não falou nada, você não vai se vingar, te apunhalaram pelas costas, você não vai dar o troco. O que é isto? É o rei que está sobre a minha vida, é o reino que eu faço parte. Poxa, mas na igreja eu estou fazendo um monte de coisa com você, não deixam você fazer nada, a pessoa sempre está com você porque você não fala nada. É o rei que está controlando a minha vida, é o reino que eu faço parte. Meus amados, o que é isto? Isto é viver uma vida com o rei, no reino dele, sabendo que nós vivemos as palavras de vida e recebemos a fonte de vida e o ensinamento do rei que veio para mudar a minha história, a tua história, a história de quem está à nossa volta. Não agora para a gente viver uma vida de legalismo ou uma vida de regras, mas para viver uma vida de natureza transformada, sabendo que agora o que é isto? Agora eu faço parte do rei, do reino, de um rei que veio, deu a sua vida, morreu no meu lugar, fez uma obra que eu não poderia fazer, me restaurou, me ressuscitou com ele, e agora eu sou transformado e transportado para viver esse rei e esse reino pelos séculos dos séculos. O que é isso que nós estamos vivendo, meus amados, aqui na igreja missionária Congregacional Ágape? É o reino estabelecido do rei que está controlando essa igreja e controlando as nossas vidas para a glória dele. Por isso que nós cantamos, pode subir o louvor, por isso que nós cantamos que teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
A grande questão, a pergunta que nós fazemos é: você faz parte desse reino? Você vive o senhorio desse rei? Ou você só continua admirado com o que ele está fazendo? Você só continua vendo e achando maravilhoso? Ou você faz parte desse reino? Você pode ficar de pé nessa hora? Eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos. O Ministério Louvor vai cantar uma canção. E você vai refletir sobre a sua vida. Esse rei que veio e estabeleceu um reino para eu viver. Eu estou nesse reino? Eu estou vivendo o senhorio desse rei? Ou só estou admirado com a obra dele? Quando eles cantam, reflita sobre isso. Se você quer receber uma oração nessa hora, de fortalecimento nesse reino, vem aqui na frente, nós vamos orar pela sua vida.